Bom dia, estou aqui com a Regiane, com o Lucas e com a Rafael. Agradecer a Regiane pelo convite. Meu nome é Sérgio Dulcini. A minha experiência, eu sou engenheiro de materiais, com especialização em polímeros, um mestrado em ciência dos materiais e terminando esse ano um doutorado também na área de ciência dos materiais. A minha experiência profissional foi a criação de 3 empresas, 2 delas com sucesso, na área de compostos poliméricos. As 2 empresas foram vendidas para empresas americanas. Eu tenho formação também em controladoria e finanças pela USP, em Ribeirão Preto, e eu me dediquei sempre em minha vida a produtos de tecnologia e administração de empresas de tecnologia. E a ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês para que vocês se tornem empreendedores, né? Para que vocês se tornem pessoas que queiram construir uma empresa, construir um negócio, têm ambição para ter um negócio, e passar um pouquinho da minha experiência nesses anos. É mais ou menos uma receita minha. Eu não sou uma pessoa que vai passar agora informações administrativas ou um modelo para vocês, mas é uma receita pessoal que, com o tempo, com os livros e com a minha experiência, eu fui vivenciando. Então a gente pode começar com uma frase do Richard Barker, que não há como ensinar certas habilidades em sala de aula, é preciso aprender com a experiência. Isso é a mais pura verdade. Se você não for a campo, se você não enfrentar, você não conseguirá resolver os problemas. Então a ideia é conversar sobre o estado de espírito, sobre a visão, como você se enxerga. Se você não tiver um autoconhecimento, você não vai resolver os problemas. E a principal ação do executivo é entender que ele é mutável. Uma empresa é uma organização viva e ele tem que se mudar com o tempo. Isso daí é uma função da necessidade. Essa necessidade normalmente vem de causas desconhecidas. Ela muda com o tempo. E a pergunta é: eu vou conseguir mudar? Eu tenho como construir meu perfil de sucesso? Quanto mais sucesso você tem, principalmente no começo, se você tem uma atividade que vai a expectativa do mercado é boa e você consegue corresponder a isso, mais difícil é a mudança com o tempo. E quando você solidifica essa estratégia no tempo, você tem muitas chances de cometer atrasos, gera insegurança, gera erros na formação da equipe. E dessa forma você acaba contratando gente, montando uma equipe que se pareça com você no processo de espelhamento. Isso acaba cometendo mais erros ainda. Então a força motriz é a mudança. É como o mercado enxerga. Se você se reorganiza, você consegue sucesso. Se você não se reorganiza, você vai para o fracasso. Isso a gente pode ver tanto numa pessoa que está montando um negócio, quanto numa grande empresa. Se a gente pegar um exemplo da ArcelorMittal, a ArcelorMittal é uma empresa de mineração e aço. Ela é a maior empresa do mundo. E o market capitalization dela, quer dizer, o valor da empresa, agora em outubro de 2019, foi de 13,18 bilhões de dólares. Esse é o valor dela. Bem, todo mundo acha que eles estão bem, né? Líder mundial, um lucro bom, mas a Apple, no ano passado, teve um lucro de 62,9 bilhões de dólares. Ou seja, a Apple consegue comprar 4 ArcelorMittal. Então a vida da ArcelorMittal não é tranquila. Não existe mercado certo hoje. Então a inovação é a palavra-chave. Então serviços, produtos, novos materiais, o que eles vão fazer para ser competitivos?
Então, qual que é o espírito do empreendedor, da equipe que está lá para fazer as mudanças? A pergunta é como? Como criar competitividade, como fazer as mudanças. Essa competitividade vem do mercado, as mudanças são internas, políticas internacionais, guerra entre a China e os Estados Unidos, agora recessão mundial. O que você vai atuar? Quais são os seus problemas macro e micro, em termos de políticas, mudanças? Como as empresas consolidam as inovações. Então, como eu disse, os mercados hoje são incertos. A revista Harvard Business Review tem um bom artigo sobre empresas de inovação na tecnologia. Uma delas é a PARC, da Xerox, e a outra é a W.L. Gore e Associados, na área de materiais. Uma na área de computação, na área de informática, eletrônica, e outra na área de materiais. E o que a gente vê como inovação? Inovação é você pegar uma ideia, às vezes que o outro desenvolveu, e adaptar ela para um mercado que tem receptividade para isso. Então, se a gente pegar um mouse que foi desenvolvido pela PARC, que tinha um custo de $300, Jobs viu que isso era só para especialistas, e o que ele queria, na verdade, era um mouse para que todos pudessem usar, que custasse $10. Então ele pegou o estado da arte, com tecnologias existentes, e desenvolveu um equipamento que pudesse ser usado por todos. Essa foi a inovação dele. Quer dizer, pegar um produto sofisticado como o mouse e querer deixar ele apenas para especialistas, nós estaríamos sofrendo até hoje. Então, empreender é estruturar uma equipe, é ser multidisciplinar, é solucionar problemas, é ter uma visão holística, ter uma imagem completa da empresa, tanto para o mercado e para as obrigações legais, principalmente no Brasil, que nós temos situações únicas em relação ao mundo, quanto para atividades organizacionais. Então tem que ter um espírito investigativo, solucionador, tem que redefinir as metas profissionais e pessoais. Então o que eu quero enfatizar bastante é na pessoa que está por trás do empreendimento. Não adianta falar, olha, para empreender, para inovar, siga esse caminho. O que nós estamos falando é, você está sonhando sozinho ou está sonhando acompanhado? Você está resolvendo os problemas sozinho ou você está resolvendo o problema com sócios ou com uma boa equipe? Se você está sozinho, é bom porque você tem agilidade, mas se você está sozinho, você tem que ter uma visão completa de tudo que está acontecendo e tomar todas as ações. É muito mais difícil em relação ao tempo que você tem que se dedicar e ao conhecimento que você tem que ter. Se você está com um sócio, isso é bom, mas é preciso saber o que cada um vai fazer. A minha experiência, eu já tive vários sócios que deram certo e sócios que foram muito bons mesmo tendo pensamentos muito diferentes. Por quê? Porque os sócios têm que se complementar. O vetor final tem que ser sempre para frente, mesmo que os vetores sejam em direções diferentes, mas a resultante tem que ser sempre para frente. Se você tem um sócio onde o vetor parece que está indo na mesma direção, mas na verdade ele está sempre indo no sentido contrário, é complicado. Então, um sócio normalmente é aquela pessoa executiva, que a gente chama de CEO, Chief Executive Officer. Tá? Quais são as características desse líder por execução? E nós temos um outro líder, que é o líder de aconselhamento. Um não é menor que o outro, mas cada um trabalha numa esfera diferente. E você pode ter um ou dois sócios com uma característica de CEO e um ou dois sócios como uma característica de aconselhamento. Então cada um precisa fazer a sua parte, cada um tem as suas características pessoais. Normalmente o CEO, ele sabe dimensionar uma oportunidade de crescimento. Eu vou comentar algumas características do CEO, entre elas é exatamente essa. Você identifica uma oportunidade. Não necessariamente essa oportunidade vai dar lucro, mas você identifica uma oportunidade.
você consegue os recursos. Tem muita gente que tem uma ideia brilhante, mas não consegue os recursos. Então o CEO é aquele cara que conhece onde buscar os recursos governamentais, ou de equities, ou de fundos, ou de seed capital, qualquer lugar onde ele tenha certeza que aquela oportunidade vai dar certo, ele consegue convencer alguém a entrar com recursos. E é interessante que no começo, muitas vezes, a família, que a gente chama de 3 Fs, né? Família, os amigos e os tolos, né? Family, Friends and Fools, acabam dando dinheiro ou emprestando dinheiro para uma ideia. Mas se você colocar dinheiro nessa ideia, é como você está enchendo um balão com gás que não é mais leve que o ar. Você vai encher, vai gastar dinheiro, tempo, e ele não vai subir. Então, se a gente imaginar um balão pode ser enchido com um material bastante leve, rápido, ágil, que suba, mas se você não fortalecer a resistência do balão, quanto mais ele sobe, mais ele expande e estoura. Então, ao mesmo tempo, você tem que fortalecer sua equipe, sua posição, seu mercado. E você precisa saber se você está levantando esse balão num ambiente onde tem chuva, frio, porque vai ser mais difícil. Oceano azul é raro. Então a gente não pode pegar um exemplo de uma empresa que tenha tido sucesso e de repente falar, opa, todas as empresas terão sucesso, eu preciso encontrar o meu oceano azul. Não, você tem que colocar a empresa no ar, às vezes em ambientes extremamente diversos como nós estamos tendo hoje. A gente vai comentar um pouquinho sobre os millennials, a geração Y atuando na indústria, no comércio, na produção. Então o CEO tem que motivar. Ele tem que motivar os sócios, os colegas e o outro. Ele tem que ter autoconfiança, ele tem que ter resiliência, ele tem que ter a visão holística, ele tem que saber claramente as metas da empresa, o que é importante, e ele tem que ter capacidade de convencimento. Eu ajudei a montar uma empresa chamada Mesh, compostos plásticos, e essa empresa foi vendida para uma empresa americana chamada Eishuman. E o CEO, chairman dessa empresa era o Joseph Jingle. E havia um mantra que todos nós repetíamos como líderes, porque o líder por execução e o líder por aconselhamento não é só a diretoria. Em todos os níveis da empresa você vai encontrar os líderes, você tem que encontrar esses líderes e incentivá-los na sua execução. Então nós tínhamos um mantra de que entre o seu argumento e a minha decisão vale o seu argumento. Então o líder tem que decidir, o CEO tem que tomar a decisão. Ele vai tomar a decisão quando ninguém apresentar argumento suficiente para quebrar a decisão dele. Mas ele tem que mudar a decisão dele quando ele tiver argumentos fortes contrário ao que ele estava pensando. E os prazos para execução são importantes. E a estruturação de uma cultura dentro da equipe e da empresa é muito importante. Então, como fazer e quando mudar? Então, tem a habilidade de trazer vários negócios, oportunidades e uma equipe focada. O líder tem que ter essa visão. Ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver uma liderança por aconselhamento. É o que complementa o CEO. É o sócio que traz chão ao processo, dá direção ao processo. Ele consegue entender se a oportunidade que o CEO está trazendo é plausível, em termos de custos, margem, lucro, investimentos. Ele põe em prática as estratégias. Treinar a equipe, cobrar, evoluir, construir. É o cara que fica fazendo acontecer dentro da organização. É o que dá sustentação para que a empresa vá em frente. Ele motiva cada área, ele conhece os detalhes do processo. Ele conecta as áreas para o sucesso de cada projeto. Eles evitam buracos estruturais. Ambos precisam ter muito claro qual é o modelo de negócio da empresa. Ambos precisam construir um conjunto de visão e valores, regras de projeto da empresa. Então, assim, no começo tudo é muito maravilhoso, mas com o passar do tempo,
a atividade de cada um acaba interferindo na atividade do outro. Então é muito fácil que ocorra conflitos. E normalmente aquele que aconselha sente-se muito autorizado a ser o CEO da empresa e começa a ditar regras de direção, de busca de oportunidades. Então isso acaba havendo um conflito entre os sócios. Então essa posição psicológica da empresa, ela é uma questão evolutiva. E se o CEO e os outros chefes operacionais ou de desenvolvimento de produto ou administrativos conseguem entender as mudanças, como o caso da Natura, que é uma empresa que cresceu muito sendo inovadora e agora está num processo de aquisição da Avon, que é um mercado consolidado, mas eles sabem que precisam mudar a filosofia e a cultura com o tempo. Então, quando você não consegue mudar, você tem que trazer gente de fora, como a Microsoft. A Microsoft trouxe o Satya Nadella. Então, aí você vê comentários do tipo: eu li um livro e mudei a Microsoft. Não existe isso, mudar um livro e mudar a Microsoft. O que existe esse cara é CEO da Microsoft porque ele tem o skill dele, porque ele tem um background, porque ele tem uma filosofia de mudança, ele sabe o que fazer. Às vezes as pessoas precisam dar sustentação para alguma ideia, então trazem consultores, livros e literatura, gente de fora, para ajudar na consolidação e convencer a equipe de que as coisas estão mudando. E é interessante um caso da Marvel, né? Qual o modelo de negócio da Marvel, que foi uma empresa na área de cinema que ganhou bilhões de dólares aí. O que eles perceberam? Eles perceberam no modelo de negócio deles, na visão, nos valores que eles estavam criando, que eles precisavam ter uma renovação de personagem. Então eles criaram diversos personagens e criaram o que eles chamam de falência criativa. O que é uma falência criativa? São 4 sequências de filme. O foco é no segundo filme. Então você tem o primeiro filme, um bom filme no segundo lançamento, uma boa expectativa no terceiro e você finaliza no quarto filme. Então você tem uma sequência de 4, um alto valor agregado. E o que eles perceberam em relação à repetição de personagens? Aqueles personagens que eram mais identificados pelo mercado, que eles queriam. Então, em 22 filmes produzidos, nós temos 27 personagens. É interessante essa quantidade de personagem por filme. Mas o Homem de Ferro trabalhou 10 filmes em 22. O Nick Fury, que é o cara que organiza tudo, 10 filmes em 22. O Visão, 9 em relação a 22 filmes. A Viúva, 7 em 22 e o Hulk, 6 em 22. Então você tem um núcleo duro de personagens que trabalham em vários filmes nessa estratégia de criar uma sequência de 4. O segundo extremamente forte, cria uma expectativa para o terceiro, o quarto encerra o processo. Então, esse é um modelo de negócio que deu certo. Então, na empresa haverá sempre uma competição entre o curto prazo e o longo prazo. No curto prazo, você tem que ter receita para pagar todas as contas fixas e variáveis. Se você não tiver receita, você não tem empresa. Então você tem que pensar no feijão com arroz, você tem que pensar no café da manhã, no almoço, na janta, mas se você não tiver o longo prazo, não tem sustentação. E essa é uma informação que é consolidada numa pesquisa dos 100 melhores CEOs do mundo. Nessas 100 empresas, a média de idade de permanência de um CEO é de 17 anos, ou seja, todos eles trabalham com projetos de longo prazo. Porque se fosse de curto prazo, seria que nem técnico de futebol, cada temporada substituía 2, 3 por temporada. Não, eles ficam lá muito tempo, porque eles têm uma ideia de longo prazo, trabalham fortemente no curto prazo, mas eles
vão fortalecendo o processo de mudança ou introdução de produto, ou uma mudança de cultura, ou uma penetração no mercado novo. Então, os pontos importantes de um COO é a volatilidade, os resultados de curto prazo versus longo prazo, a equipe que ele está montando, que ele tem, que ele continua fortalecendo, e em algumas empresas hoje em dia eles trabalham com orçamento zero. O orçamento zero é aquele orçamento, é aquela administração onde cada ano você estrutura um orçamento como se a empresa não existisse. Então você não pega, o ano passado gastamos tanto em compras e agora vamos colocar esse valor para o ano que vem. Então não, espera um pouquinho. O que eu preciso para ter uma estrutura de compras? Então eu redefino minha estrutura de compras a partir do zero e defino o meu orçamento para o ano que vem a partir do zero. Muitas grandes empresas estão trabalhando com orçamento zero. E quando a gente pensa em equipe, a equipe nós estamos falando principalmente de millennials, que é a geração Y. Essas equipes, elas têm que estar emocionalmente envolvidas, porque se você não conseguir que elas estejam emocionalmente envolvidas, elas não vão criar, elas não vão inovar. Então você tem que dar muito feedback, você tem que dar uma visão holística para elas também em relação à empresa, evitar reuniões formais, aprender a mudar e assumir riscos e entender que muitos dos millennials eles têm uma relação profissional e vida pessoal, esse equilíbrio muito importante. Então, há uma expectativa de crescimento rápido, então você tem que motivar elas sabendo que vai ser uma dificuldade entre a taxa de crescimento da sua empresa e a expectativa de crescimento da pessoa que está trabalhando com você. O compromisso da empresa em relação aos valores, ou seja, você é um líder de uma empresa e precisa entender que você é de uma forma e seus funcionários são de outra forma. Então, aquilo que você pensa, não necessariamente os seus funcionários ou tua equipe pensa igual. E você tem que se adaptar ou convencer eles a acreditar em você. Mas alguns pontos são importantes. No caso de ética e valores, para os milênios, são muito importantes. E você tem que entender também que existe uma volatilidade em relação à geração Y. Ou seja, você investe, a equipe é o maior patrimônio de uma empresa, não são as máquinas, mas essa equipe também é volátil. Ela pode te deixar a empresa, depois de tudo que você fez de treinamento, de tudo que você fez de desenvolvimento profissional, porque ele identificou uma melhor oportunidade. E agora, nos Estados Unidos, 50% da força de trabalho dos milênios mais ricos, que ganham mais de 100 mil dólares, eles estão extremamente preocupados em relação, ok, eu mudo minha filosofia de vida e começo a trabalhar sem satisfação, mas eu estou querendo dinheiro porque eu não quero trabalhar a vida inteira, que existe um medo de que eles tenham que trabalhar além da aposentadoria, ou eu continuo focado numa filosofia de satisfação. Aqui no Brasil, 50% da força de trabalho já são milênios, aqueles que nasceram entre a década de 80 e 2000. Então a governança é um método para avaliar, medir e analisar com retorno de mercado, custo da sua equipe e como você vai fazer essa equipe se desenvolver. Uma coisa interessante, tem um professor chamado Tal Ben-Shahar, que se denomina como professor da felicidade. O mundo hoje não é como há 20, 30 anos atrás, ou mais tempo. Você pegar após a Segunda Guerra Mundial, se fabricava televisões com muito defeitos, porque ninguém sabia de qualidade, de ISO 9000 ou qualquer outra coisa assim. Hoje não. Hoje, qualquer ideia que você tiver, tem alguém fazendo alguma coisa. Então o estresse
é muito forte. A intolerância é muito forte, o sentido de urgência é muito forte, a ansiedade é muito forte. Então, o que você tem que fazer, ou o que as pessoas precisam fazer, é evitar burnout. Burnout é quando você está tão estressado que você apaga, você desiste. E as pressões hoje são muito fortes. Eu tenho um filho que é médico e ele é médico do INCOR, cardiologista, e a tensão que os médicos vivem hoje em dia é burnout o tempo inteiro. Então tem que ter bastante paciência e filosofia de trabalho dentro da empresa para evitar o burnout, reduzir a intolerância, reduzir a ansiedade por urgência e evitar os estresses. Então, voltando ao tema importante, tudo isso nós estamos falando de empreender, nós estamos falando das pessoas que querem empreender, é como você, é teu estado de espírito, né? E eu quero entrar num assunto que é o valor da sua ideia. Então, tudo isso nós estamos falando sobre liderança, organização, mas como é que você vai colocar uma ideia para funcionar? Eu gosto muito de usar uma técnica que chama Value Proposition Design. Tem na literatura, é fácil de encontrar esse livro, e ele te ajuda a estudar, a pesquisar, a elaborar uma ideia. Então, o mercado precisa entender o que você está oferecendo. O cliente precisa entender o que você está oferecendo. Qual o valor por trás do seu produto? Então, uma vez que você tenha a ambição e a estrutura para liderar e sabe se organizar, ok, como é que você vai empreender essa sua ideia? Se o cliente ou o mercado perceber que você só está oferecendo preço, o seu caminho vai ser muito difícil. O teu produto tem que ter valor, o teu processo tem valor. Então você tem que identificar como um problema que tem no mercado pode ser resolvido. Você precisa identificar ou perceber qual que é a solução. E você tem que criar uma oportunidade viável. E como você vai vender esse produto e serviço. Então a internet proporciona um excesso de informações. Cliente, concorrente, oportunidade. Então, ao mesmo tempo que você está criando, o teu concorrente também está te olhando. Então, assim, mas sinta-se bastante confortável em conversar suas ideias com o teu networking, sabe? Com a sua rede de conhecimento. Muitas vezes você acha que a sua ideia é tão maravilhosa que todo mundo vai copiar se você falar um pouquinho sobre ela. Ninguém tem tempo. Quem está envolvido em alguma coisa está com 100% do tempo envolvido naquele assunto. Então não tenha medo de conversar sobre o teu produto com o mercado, tá? Com as pessoas. Vá lá, porque se você não tiver retorno, se você não tiver feedback, você não vai conseguir. Você pode até montar a empresa, você pode até montar um negócio, mas ela não vai evoluir. Você tem que ter certeza que teu modelo funciona. Então, assim, para você montar o teu modelo, o importante é você ir para o mercado e entender aonde ele se posiciona. Quer dizer, se ele compra por preço, como eu falei, é muito ruim. Agora, se ele acha que o teu produto é estratégico, mas pode ser trocado, não é bom. Agora, se o seu produto é difícil de ser trocado, mas não é estratégico, também não é bom. O que é bom é você ter uma parceria, onde o teu cliente identifica que é estratégico e difícil de ser trocado. Então, é isso que é importante e que você tem que pensar. Então, existe uma técnica desenvolvida por uma empresa chamada Hathwaite, que chama Spin Selling. O autor é Neil Hackman.
A primeira vez que eu escutei spin, eu até imaginei que era a física quântica na área administrativa, mas não era não. Não tem nada a ver com rotação de elétrons ou prótons. O spin, ele é SPIN, o S é de situation, que você vai criar empatia, você vai ser simpático, você vai ganhar a confiança do teu cliente ou das pessoas com quem você está conversando. Para quê? Para que você tenha uma investigação, que é o problem, é o P de problem. Então você vai investigar. Você vai ter autorização para que você possa perguntar sobre o que ele tem de problemas. Ele vai revelar seus problemas, ou um grupo de pessoas, ou um cliente, ou um mercado. Você vai identificar esses problemas. Aí você tem o I de implication, que é demonstração da capacidade. Ou seja, você vai explorar as causas e efeitos do que você está descobrindo, do que você está investigando. E aí você vai ter o need payoff, que é o que? Obtenção de compromisso. Ou seja, aquilo que você está elaborando de inovador, ele atende um problema que o mercado tem ou que um cliente tem, que ele não identificava, e você vai atribuir valor a esse produto ou serviço, e você vai pegar um compromisso do mercado ou do cliente formalizado. Você vai ter um pedido, você vai ter uma troca financeira, você vai dar o teu produto e vai receber recursos para isso. Então eu recomendo muito vocês fazerem uma análise do Value Proposition Design, que você consegue pegar na internet, uma série da Strategizer, que é uma sequência de livros da Business Model Generation. Tá? Então a proposta de valor, quando vocês estão analisando, ele tem uma sequência bastante simples. Você identifica a segmentação de mercado que é para aquela proposta de valor. E como você chega naquele mercado, qual é o caminho que você vai chegar no mercado? Vai ser vendas online, vai ser vendedor próprio, porta a porta? Que maneira que você vai chegar naquele mercado específico? Você tendo definido o mercado e como você vai chegar, porque você já desenvolveu sua proposta de valor, a gente vai conversar um pouquinho sobre a proposta de valor mais para frente, como desenvolver a proposta de valor, mas você tem a proposta de valor, sabe o segmento de mercado e sabe como chegar, você vai estudar como você vai se relacionar com o cliente. Esse relacionamento vai te levar, se a sua atividade é chave e ela é diferenciada. Então, a tua estratégia é percebida no mercado como uma atividade diferenciada. Se você tem essa estratégia bem definida, você tem como relacionar com ele, você sabe qual é o canal e qual é o segmento do mercado, você vai atrás de recursos. Porque quem estiver vendo essa estrutura que você montou e acreditou, ele vai querer investir. É muito importante você conseguir recursos de terceiros para investir. E nessa discussão com quem vai investir, ele vai perceber se sua ideia realmente dá lucro. E para que dê lucro, quais são as parcerias que você vai precisar realizar com universidades, fornecedores, com clientes, até mesmo com concorrentes. Então esse caminho é o caminho de você se estruturar para que a sua ideia seja vencedora. Eu gosto muito de usar uma técnica que foi desenvolvida por um físico israelense chamado Eliyahu Goldratt, que é a teoria das restrições, Theory of Constraint. Tá, essa teoria, eu aconselho muito vocês procurarem na literatura e buscar informações sobre essa teoria. Ela é muito boa no sentido de saber onde
estão os seus problemas e qual a sequência que você precisa para solucionar eles. É muito difícil você ter mais do que um problema para ser resolvido, no máximo 2 problemas. Quando nós montamos as nossas dificuldades, os nossos sintomas, as ações negativas, quando você analisa você mesmo em relação a desenvolver um novo projeto, ou analisar um mercado, ou analisar um produto, você encontra vários problemas, mas um deles é a raiz. Então ali você percebe, dentro de todos os seus problemas, qual é o primeiro que você vai atacar. Esse é um processo lógico, é uma forma lógica de identificar causa e efeito. A causa e efeito não é todos os problemas têm causa e efeito diretamente relacionado. Então, qual é aquele que é a causa principal? E você vai atuar naquela causa principal, eliminar aquele problema, partir para o segundo problema, partir para o terceiro, sempre resolvendo um problema ou 2 de cada vez. Então isso te dá uma sequência de trabalho, uma sequência de atividades. Dentro dessa sequência de atividades você vai fazer a identificação do valor do seu produto, da sua ideia em relação ao mercado. Você vai trabalhar em relação ao que o cliente está fazendo, ou o que o mercado está fazendo em termos de atividades, quais são os ganhos que eles poderiam ter, que eles não percebem, que você poderia aumentar os ganhos deles, e quais são as soluções que você está levando ao cliente. Então essa é a filosofia por trás da pessoa que vai empreender. Essa é uma receitinha de bolo, com essas literaturas que eu recomendei. Se você dominar elas, você vai conseguir consolidar e crescer com qualquer produto, inovador ou não, mas você provavelmente vai ter sucesso. E aí agora eu deixo vocês aí para fazerem perguntas, tá? Porque a gente tem mais um tempo aí, eu não sei quanto tempo nós temos, uns 10 minutos, eu não sei. Se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Ninguém fez perguntas até agora. Eu estou encerrando e gostaria de agradecer a professora Arlene, que é a coordenadora do projeto, pela oportunidade de poder falar para vocês, tá bom? E levar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Obrigado, né?